Fala, time Caipora, belezeira? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 31 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, vocês que estão assistindo o nosso vídeo pela primeira vez e vocês que sempre estão nos acompanhando e ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreva para ter todos os dias acesso aos nossos palpites, beleza? E deixe o seu comentário sobre o que achou desse vídeo e o like para nos fortalecer, beleza, galera? Não se esqueça da nossa planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites. E por falar em resultados, temos os nossos palpites de ontem com 27 palpites e foram 21 acertos por enquanto. Estamos aguardando o restante dos jogos. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, belezeira? Gostaria de dizer que tivemos anteontem no nosso vídeo os palpites com 100% de acertos e o vídeo de ontem com os palpites para hoje foram 27 palpites com 21 acertos por enquanto. Estamos aguardando os resultados. Está bem corrido e a grade dessa semana está bem grande. Nem tempo de fazer a barba eu estou conseguindo, beleza galera? Vamos lá então, separei essa partida de Bahrein contra o Japão. Na Asian Cup, separei essa partida com over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Japão tem 76% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bahrein tem 61%. E no histórico temos 6 vitórias para o Japão, nenhum empate e 2 vitórias para o Bahrein. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Bahrein ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Japão vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Porém, nos últimos jogos, tivemos over do 1,5 gols nos jogos do Japão em todos os jogos. E o Bahrein tem over do 1,5 gols em 4 dos últimos 6 jogos. Então, acredito que para essa partida nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Irã versus Síria. Separei o Irã para se classificar. Por que eu separei este mercado? O Irã tem 71% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. A Síria tem 50%. No histórico são 9 partidas com 5 vitórias do Irã e 4 vitórias da Síria. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries o Irã vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Irã venceu a maioria das partidas ou empatou. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Irã venceu quase todas as últimas partidas e a Síria não vem se dando bem jogando fora de casa. Então, acredito que para essa partida nós teremos o Irã para se qualificar, beleza? Próxima partida, Lyon versus Slavia Praga. Separei essa partida na Liga dos Campeões Feminina com vitória no primeiro tempo para casa. O Lyon tem 83% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Slavia Praga tem 61%. No histórico são 3 partidas com 2 vitórias do Lyon e 1 empate. E a média de gols é de acima de 6 gols. Verificando em séries, o Lyon vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes foram 2 partidas com acima de 8 gols. O Lyon venceu as duas e venceu o primeiro tempo nas duas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Lyon vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos o Lyon para vencer o primeiro tempo, beleza? Próxima partida, ainda na Liga dos Campeões Femininas, separei Benfica contra o Barcelona. Separei o Barcelona para vencer o primeiro tempo nessa partida. O Barcelona tem incríveis 91% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Benfica tem 72%. No histórico são 3 partidas disputadas com 3 vitórias do Barcelona e a média de gols é de acima de 7 gols. Verificando em séries, o Benfica vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Barcelona vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes temos over 4,5 gols em todas as partidas e o Barcelona venceu o primeiro tempo em todas elas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos vitória no primeiro tempo do Barcelona na maioria das partidas. Então acredito para essa partida, vitória para fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Jamshedpur versus Northeast United. Separei essa partida na Índia com over do 1,5 gols. O Jamshedpur tem 44% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Northeast tem 44%. No histórico são 7 vitórias do Jamshedpur, 5 empates e 2 vitórias do Northeast.
e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Jamshedpur ele está com 5 jogos sem empates, enquanto o Northeast tem 7 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Jamshedpur, temos over do 1,5 gols em uma das últimas 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Argélia, separei Alger versus Constantine. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Alger é de 52% e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Constantine tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Alger, 8 empates e 8 vitórias do Constantine. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Alger vem vencendo as 5 partidas e o Constantine vem 7 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Supercopa no Uruguai. Separei Liverpool de Montevideo contra Defensor Sporting. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Liverpool de Montevideo e 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Defensor Sporting tem 17%. Ele vem perdendo as 7 partidas. Verificando no histórico, são 17 vitórias do Liverpool de Montevideo, 7 empates e 12 vitórias do Defensor. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Liverpool vem em 5 jogos marcando gols e o Defensor vem perdendo, como eu disse. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, União Saint-Gilloise versus Molenbeek. Separei essa partida na Bélgica com over meio gol no primeiro tempo. União tem 79% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Molenbeek tem 28%. No histórico são 6 partidas com 5 vitórias do União e 1 vitória do Molenbeek. E a média de gols temos acima de 3,5 gols. Em séries, o União ele vem a 10 jogos marcando gols e o Molenbeek vem perdendo as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ares Limassol versus Otelos Atieno. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo no Chipre. O Ares tem 79% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Otelos tem 28%. No histórico, são 11 partidas com 6 vitórias do Ares Limassol e 5 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ares Limassol vem vencendo as 5 partidas e o Otelos vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus Creta. Separei essa partida na Copa da Grécia com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e na forma recente temos 39% de aproveitamento para o Panathinaikos nos últimos 9 jogos e o Creta vem com 28%. No histórico são 11 vitórias do Panathinaikos, 5 empates e 12 vitórias do Creta. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Panathinaikos vem a 7 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Panathinaikos, under 3,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Atromitos Atenas versus Panathinaikos. Separei essa partida com under 3,5 gols também. Panathinaikos jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atromitos tem 67% também. No histórico são 31 vitórias do Panathinaikos, 11 empates e 11 vitórias do Atromitos. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Panathinaikos vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Atromitos, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, PAOK versus Panathinaikos. Separa essa partida ainda na Copa da Grécia com over meio gol no primeiro tempo. O PAOK é uma equipe que está muito forte no campeonato grego e ele tem 77% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 44%.
No histórico são 6 vitórias do PAOK e 3 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o PAOK vem a 5 jogos vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos overgoal no primeiro tempo na maioria das partidas, então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Maccabi Tel Aviv versus Hapoel Jerusalém. Separa essa partida com over 1,5 gols na primeira divisão de Israel. O Tel Aviv tem 69% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hapoel Jerusalém tem 56%. No histórico são 9 partidas com 7 vitórias do Tel Aviv e 2 vitórias para o Hapoel Jerusalém. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Maccabi Tel Aviv vem em 5 jogos sem derrotas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Braga versus Chaves. Separei essa partida na Primeira Liga de Portugal com over 1,5 gols. O Braga tem 77% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chaves tem 22%. No histórico, são 11 partidas com 9 vitórias do Braga, 1 empate e 1 vitória do Chaves. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Braga vem vencendo a 3 partidas e o Chaves vem sem vitórias nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Braga, over 1,5 gols em 1 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols para essa partida. Beleza? Próxima partida, Milionários versus Aliança. Separe essa partida na primeira divisão da Colômbia com over 1,5 gols. O Milionários tem 62% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aliança tem 6% e temos dados de apenas 2 partidas. Em séries, o Milionários jogando em casa vem com 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Barraca Central versus River Plate. Separei essa partida com under 3,5 gols na Copa da Argentina. Por que eu separei este mercado? O River Plate jogando fora de casa tem 61% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Barraca Central tem 44%. No histórico são 4 partidas com 3 vitórias do River Plate e 1 vitória para o Barracas. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Barracas vem empatando a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Hertha Berlim versus Kaiserslautern. Separei essa partida com over 1,5 gols na Alemanha. O Hertha tem 47% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Kaisers tem 22%. No histórico são 14 vitórias do Hertha, 5 empates e 9 vitórias do Kaisers. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Kaisers vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Hertha, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Atlético de Madrid versus Rayo Vallecano. Separei essa partida com under 4,5 gols em La Liga. O Atlético de Madrid tem 64% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rayo tem 44%. No histórico são 19 vitórias do Atlético de Madrid, 6 empates e 4 vitórias do Rayo. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo a 4 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, under 4,5 gols nas 3 partidas disputadas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols. Beleza? Próxima partida, Barcelona versus Osasuna. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Barcelona tem 71% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Osasuna tem 56% também. Verificando no histórico, são 28 vitórias do Barcelona, 10 empates e 6 vitórias do Osasuna. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Barcelona ele vem a 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida,
over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Tottenham versus Brentford. Separei essa partida na Premier League com o over do 1,5 gols. O Tottenham tem 58% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Brentford tem 28%. No histórico, são 6 partidas com 2 vitórias do Tottenham, 3 empates e 1 vitória do Brentford. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Brentford vem a 6 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos encontros na casa do Tottenham, temos over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Tottenham contra o City, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Liverpool versus Chelsea. Separa essa partida com over 1,5 gols. Nesse clássico, temos 62% de probabilidade de vitória para o Liverpool. E na forma recente, ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chelsea tem 72%. No histórico, são 30 vitórias para o Liverpool, 24 empates e 31 vitórias para o Chelsea. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Liverpool vem a 9 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Liverpool, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Manchester City versus Burnley. Separei essa partida com o mercado inusitado. Eu separei um handicap de -1 para o City. O handicap europeu funciona assim. O City com -1, ele começará a partida com -1 gol. Ele começará perdendo por 1-0. Ele precisa vencer essa partida com pelo menos 2 gols de diferença para que ele não perca essa aposta, beleza? Então eu separei esse handicap. E o motivo por que eu separei esse handicap foi com 84% de probabilidade de vitória para o City e ele tem um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 33%. No histórico são 19 vitórias para o City, 3 empates e 1 vitória para o Burnley. A média de gols é de 4 gols e verificando em séries o City vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes o City venceu por 2 gols de diferença em todas as partidas. Verificando na casa do próprio City, ele também venceu todas as partidas com 2 gols de diferença. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o City venceu a maioria das partidas com 2 gols de diferença. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap -1 para o Manchester City. Beleza, galera? Próxima partida, Fortaleza versus Iguatu. Separa essa partida no Campeonato Cearense com over do 1,5 gols. O Fortaleza tem 70% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Iguatu tem 72%. No histórico são 4 partidas com 3 vitórias do Fortaleza e 1 vitória do Iguatu, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Fortaleza vem vencendo as 5 partidas e o Iguatu vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols também em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Grêmio contra o Juventude, clássico gaúcho, separei vitória e empate para casa nessa partida. O Grêmio tem 65% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 67% também. No histórico são 24 vitórias do Grêmio, 8 empates e 9 vitórias do Juventude. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Grêmio vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Grêmio em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Grêmio na maioria das partidas. Por isso eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa. Eu acredito também que pelos gols que temos nas partidas, possa ser um over 1,5 para essa partida, beleza? Próxima partida, Guarani do Rio Grande do Sul versus Internacional. Separei over do 1,5 gols para essa partida ainda no Campeonato Gaúcho. O Internacional jogando fora de casa tem 67% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guarani tem 44%. No histórico são 3 partidas com 2 vitórias do Internacional e um empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Internacional vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, e o Guarani ele vem sem vitórias nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bragantino contra Palmeiras. O Bragantino tem 45% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Palmeiras tem 72%. No histórico são 19 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 4 vitórias do Bragantino. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Palmeiras vem marcando gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas.
Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Nova Iguaçu versus Vasco da Gama. Separei essa partida no Campeonato Carioca com over 2,5 gols. O Vasco tem 69% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nova Iguaçu tem 50%. No histórico são 7 vitórias do Vasco, 2 empates e 2 vitórias do Nova Iguaçu. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Nova Iguaçu vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Vasco vem marcando nos últimos 7. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida, separei Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro contra o Flamengo. Separei over meio gol no primeiro tempo. O Flamengo jogando fora de casa tem 80% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sampaio Corrêa tem 44%. Em séries, o Sampaio Corrêa vem 100 jogos sofrendo gols e o Flamengo vem a 3 jogos empatando. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria dos partidos. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, vocês que assistiram até o final e ainda não se inscreveu. Beleza, galera? Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei o Irã para se qualificar contra a Síria na AFC Cup. Separei o Lyon para vencer o primeiro tempo contra o Slavia Praga na Liga dos Campeões Feminina. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Nyon Saint-Gilloise versus Molenbeek. Separei over 2,5 gols para Braga versus Chaves. Separei over 2,5 gols para Hertha Berlim versus Kaiserslautern. E separei over 2,5 gols para Tottenham contra o Brentford. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!